Bora testar 4 sabores de brigadeiro com 4 tipos de confeito diferentes pra ver como que fica a finalização nesse chocalho. O de leite em pó é o que eu tô mais ansiosa pra testar, mas eu comecei por esse de caramelo salgado com esses confeitos em forma de bolinha. Depois fui pro brigadeiro dark com esses confeitos que também são de chocolate belga, mas esses são amargos em forma desses quadradinhos que eu acho super lindinhos e também ficou bem legal o resultado. Agora o brigadeiro tradicional, que é o ao leite. Eu tinha bastante brigadeiro desse sabor pra produzir, então eu fiz 3 levas com esses confeitos também de chocolate belga, que chama vermicelli, e olha só como ficou lindo. E finalmente o de leite em pó, que era o que eu tava mais ansiosa pra testar, era o único sabor que eu ainda não tinha feito aí nos chocalhos, então eu lembrei, né, que eu não sabia ainda se ia dar certo ou não, e fiz só um primeiro pra ver se ia rolar. Deu super certo, e aí eu vim com as outras bolinhas que eu já tinha enrolado e pesado, coloquei aí também, chacoalhei e ficou pronto. Eu acho importante passar na peneira pra ele ficar assim bem certinho, olha que lindo que ele ficou. E esses de leite em pó eu ainda finalizei com essa pitanga de Nutella. Primeiro fiz os furinhos pra rechear e depois eu vim fazendo com o bico de confeitar pra eles ficarem bem lindos. Eu faço direto já na caixa pra não correr o risco de estragar depois. Se quiser as receitas, digite eu quero. Vem acompanhar mais um dia de produção comigo. Oi, meu nome é Paula e eu tenho um delivery de brigadeiro em casa. Hoje, enfim, galera, esse é o processo que eu faço antes de começar a enrolar os brigadeiros, né? Tanto nesse espaço aí quanto nessa bancada, que são os que eu mais utilizo. E a pia também. Tá tudo bem limpinho e esterilizado, mas eu gosto de colocar esse plástico filme aí, porque ele me ajuda na hora de limpar, né? Fica um pouco mais fácil. Aí eu venho pra parte de pesar as minhas bolinhas, né? Algumas pessoas têm dúvidas sobre o peso do meu brigadeiro, e eles têm 25 gramas totais. Alguns eu peso com 20 gramas pra eles ficar com 25, alguns com 23, enfim, vai variando. Não dá pra ser o mesmo peso, até porque quando coloca um determinado confete, ele vai ficar outro peso. Então, pra ficar padrão, tem que ir variando. Aí eu venho e coloco todos eles no expositor pra ficar bem bonito, pra depois fazer as fotos e começar a fazer as publicações. Antes de fazer isso, eu vim dar um grau aqui no meu espaço, que tava um pouquinho bagunçado. Passei álcool 70 em tudo, esterilizei, deixei tudo bem limpo. Ficou tudo prontinho pra receber os pedidos. É isso, gente. Se quiser as receitas, digite eu quero. Como eu faço o armazenamento das massas? Eu faço o armazenamento das massas sempre dentro da geladeira. Primeiramente, eu dou o ponto correto no brigadeiro, levo ele imediatamente para o plástico filme. Aqui eu vou vedar muito bem para que não entre ar, porque se entrar ar, acelera o processo de cristalização da sua massa e então diminui a durabilidade do seu brigadeiro. Levo imediatamente para a geladeira. A massa precisa descansar por pelo menos 6 horas antes de enrolar. Quando eu trabalhava com grandes encomendas, eu já gostava de deixar assim as bolinhas prontas, agiliza demais a produção. E algumas pessoas perguntam, mas você enrola com a massa gelada? Sim, eu tiro o brigadeiro da geladeira, dou uma enroladinha para ativar a gordura e já passo nos confeitos. Algumas pessoas falam, enrolando gelado não fica redondinho. E eu te provo que fica assim. Olha, essa bolinha aqui estava gelada, saiu da geladeira e eu estou enrolando e olha como ficou perfeita, redondinho. Se quiser as receitas, digite eu quero. Uma pergunta feita com frequência nesse perfil é como fazer pó aveludado. Hoje eu vou te ensinar como preparar esse pó aveludado, então já deixe seu like, já salva esse vídeo para você não perder e bora lá para a preparação do pó. Aqui nós vamos usar o pó aveludado rosa. Ele é um corante bem pigmentado, então você vai pegar o seu leite em pó e vai adicionar o pó aos poucos. Você vai adicionar aos poucos e com o auxílio de uma colher você vai misturar esse pó aveludado no seu leite em pó. Após você misturar, você também vai pressionar essa colher contra o leite condensado para ativar o pigmento do pó. Só misturar não é o suficiente, você precisa ir pressionando essa colher para ativar o pigmento do pó aveludado. Aqui eu queria um tom de rosa bem clarinho. Se você quiser um tom mais forte, você vai adicionando aos poucos o pó aveludado até chegar na cor que você deseja. Quando eu quero tons bem pigmentados, eu faço a coloração da massa com o corante em gel e para finalizar eu uso o pó aveludado da mesma cor. Assim o meu brigadeiro fica mais pigmentado. Eu uso bastante essa técnica quando se trata de cores mais escuras. Se quiser as receitas, digite eu quero. Nesse perfil eu ensino como trabalhar em casa com bolo de pote e faturar mais de R$6.000 por mês. Quer aprender? Digite eu quero. O dia que fizemos 600 brigadeiros juninos em tempo recorde para entregar essa encomenda. Vem ver como é que foi. Fizemos 24 receitas de brigadeiro que variaram entre os sabores milho, pipoca, tapioca, pé de moça e beijinho de coco. Para agilizar, no dia anterior da entrega, soltamos as forminhas e porcionamos os brigas de 20 gramas nesses pratinhos. Geralmente levo 20 minutos para enrolar e confeitar quando os brigadeiros já estão porcionados. Mas como nessa caixa eram brigadeiros em formato do milho, levei 40 minutos só para modelar. E depois mais
mais 40 minutos para fazer os tracinhos na horizontal e na vertical com o palito de dente. Essa foi a caixa mais demorada e trabalhosa de toda a encomenda, mas quando eu peguei o jeito, nem vi o tempo passar. Parece que virou uma terapia fazer o tracinho do Brig Me. Mas quando eu coloquei na caixa, gente, quase que eu não conseguia parar de olhar. Sabe quando a gente faz um trabalho que você se apaixona tanto que nem quer entregar pro cliente? Foi esse caso. E ainda finalizei com essas folhinhas feitas de brigadeiro colorido em ponto de bico. Olha que coisa mais. Fala sério, dá vontade de colocar na prateleira pra enfeitar, mas eu garanto que tá mais gostoso. Se quiser as receitas, digite eu quero.